Boa noite! Prefeitura de Sarandi apresenta o projeto do novo sistema de transporte coletivo do município. A cidade terá 6 linhas, integração e oferta de horários. No Alagoas, homem é assassinado dentro de ônibus em Arapiraca. E ainda, Justiça condena Expresso São Luís a pagar indenização por más condições de trabalho. Tudo isso agora, no Boletim de Notícias. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região de Mato Grosso manteve uma condenação contra a Expresso São Luís a pagar R$200 mil por danos morais coletivos devido a más condições em ambiente de trabalho. A sentença é de 14 de setembro de 2021, mas só foi divulgada recentemente pela assessoria do TRT-23 e confirmada pelo Diário do Transporte, que tenta contato com a empresa de ônibus. Cabe recurso em instâncias superiores. A companhia ainda foi obrigada pela decisão judicial a realizar também uma série de melhorias no ambiente de trabalho, como garantir que os dormitórios tenham ventilação natural e artificial, iluminação que garanta a segurança contra acidentes e condições de higiene e limpeza. A empresa deverá ainda usar rampas e escadas fixas construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e fazer a manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Segundo o entendimento da Corte, a empresa que oferece más condições no ambiente de trabalho fere direitos previstos na Constituição Federal, o que atinge todo o grupo de trabalhadores e, por isso, o dano moral coletivo. O dano moral coletivo tem o seu fundamento previsto no artigo 5º da Constituição, uma vez que tal inciso, ao mencionar aqueles que podem ser sujeitos de dano moral, dispõe, entre aspas, pessoas, no plural, denotando que o dano moral pode transcender o interesse individual e atingir a esfera coletiva. Ademais, a legislação infraconstitucional prevê a possibilidade de reparação do dano moral coletivo no artigo 6º do CDC, ao dispor que a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos diz parte da decisão do relator da primeira turma, desembargador Tarcísio Valente. O acórdão sentença é da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá. O relator ainda destacou que, além de corrigir o problema, o acórdão tem o objetivo de evitar que casos semelhantes se repitam. O provimento jurisdicional se mostra necessário não só para regularizar o meio ambiente de trabalho, mas também evitar que a ré continue a desrespeitar as normas da índole trabalhista, bem como busca reparar os danos causados àquela coletividade de empregados por meio de indenização que a um só tempo puna e eduque o ofensor, salientou. Para o magistrado, condições dignas de trabalho e alojamento não são um favor, mas um dever das empresas de ônibus. As obrigações são atinentes às condições de segurança e saúde no trabalho, de categoria ordinariamente mais exposta ao risco de acidentes, os quais necessitam de ambiente rígido, seguro, adequado e saudável para os repousos entre as viagens, visando com isso não só a segurança dos próprios empregados e de passageiros, mas de toda a coletividade. A decisão atendeu a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em junho de 2020, a partir de uma denúncia recebida em 2015. Os denunciantes relataram precárias condições no meio ambiente de trabalho quanto aos alojamentos, banheiros, locais de refeição e instalações elétricas. Diversas fiscalizações foram feitas no local destinado ao descanso dos trabalhadores e as irregularidades foram constatadas. O MPT diz ainda que realizou diversas audiências administrativas com a empresa de ônibus, tanto para regularizar as condições de trabalho, como para assinar o termo de ajuste de conduta, comprometendo-se com as melhorias no ambiente. Segundo o MPT, nada disso deu resultado,
e a ação foi proposta pela continuidade das irregularidades. Por isso, este período de 5 anos entre a denúncia e a ação. A Prefeitura de Sarandi, no norte do Paraná, apresentou, na última sexta-feira, durante uma audiência pública, o projeto do novo sistema de transporte e mobilidade urbana do município. A cidade se encontra sem ônibus dentro do município há 11 meses, vivendo apenas do serviço metropolitano. Agora, parece que as coisas vão mudar. Após inúmeras cobranças aqui do canal, da população e de pessoas de dentro da própria prefeitura, os coletivos finalmente vão voltar. Essas reclamações aceleraram a volta do transporte, já que a cidade é condenada por uma ação civil pública que tramita desde 2011 e que determina a operação de ônibus urbanos e de um transporte decente dentro do município. Isso, por sinal, é um direito do cidadão e um dever da prefeitura, como dito na Constituição Federal. Essa ação da Promotoria de Justiça do Estado do Paraná se deve ao fato da cidade estar desde 2003 sem uma concessão para a operação dos ônibus urbanos. De lá para cá, desde a época da TCCC, passando pela Boftur e Victur, apenas contratos emergenciais foram feitos. E isso, foi empurrado com a barriga, assim podemos dizer, até a prefeitura tomar um puxão de orelha do governo estadual. A Constituição diz que a prefeitura, independente da cidade, é obrigada a prestar o serviço de ônibus urbanos para a população. Quando isso não é possível, o particular assume e aí entra o processo licitatório, uma concessão. A cidade até tentou lançar uma licitação em 2018, que deu deserta, ou seja, ninguém se interessou. Em 2019, um novo processo foi feito e 6 empresas apareceram interessadas. Porém, essas companhias questionaram o município sobre vários pontos, como, por exemplo, possíveis prejuízos para a população e para a empresa. Há 30 anos, a Cidade Verde presta o serviço metropolitano aqui em Sarandi. Mesmo ela indo para a vizinha Maringá, a mesma passa por vários bairros da cidade, suprindo assim as possíveis necessidades da população em se deslocar dentro do município. Porém, a Prefeitura de Sarandi quer mudar isso e deseja uma empresa para o sistema urbano, deixando a Cidade Verde como algo, assim podemos dizer, exclusivo para o sistema metropolitano. Devemos lembrar que a prefeitura não pode apitar em nada na Cidade Verde, já que a empresa, mesmo prestando um serviço muitas vezes ruim e precário, a mesma é de responsabilidade do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, que gerencia as linhas, horários e frota da companhia. Resumindo, a ideia do município é ter um transporte urbano próprio e administrado pela prefeitura, sendo adequado às realidades do sarandiense, o que é muito bom. Para discutir o assunto, a prefeitura contratou uma empresa de engenharia, a Gazini, para fazer uma pesquisa e consultoria pela cidade, para saber a origem e destino dos munícipes, além de outros dados. Foi apresentado na audiência pública alguns gráficos do antigo sistema da época da Vichetur. Esses gráficos apresentam onde as linhas passavam, o tipo da linha e a quilometragem. Essas linhas, todas juntas, tinham uma média de 60 km percorridos em todo o território do município. Cada linha percorrida por dia, em horários super precários, tinha uma média de 15 km. Porém, havia um problema e grave. O sistema não tinha integração e muitas rotas passavam em ruas e avenidas onde não se tinha o costume de usar o ônibus. Ou seja, o ônibus passava em locais super estranhos onde não havia demanda. Isso contribuiu e muito para o fim da Vichetur aqui na cidade. Como há um costume da população de Sarandi dos ônibus passarem em determinadas ruas
a Cidade Verde foi totalmente favorecida, mesmo com a Vichetur, compartilhando alguns trechos. Apesar da gestão Volpato ter vários erros, uma coisa boa precisa ser dita. Os abrigos e pontos de ônibus foram melhorados e muito nos últimos meses, coisa que não se via na gestão de Paula. Os abrigos e pontos de ônibus foram muito melhorados nos últimos meses, coisa que não se via na gestão de Paula. Até o início da pandemia, a maioria dos pontos tinha esse padrão: estaca verde, escrito Cidade Verde ou uma placa de sinalização sem qualquer cobertura e conforto ao usuário. Os pontos que tinham cobertura já estavam bem velhos e sucateados. Agora a prefeitura vem investindo e colocando pontos mais confortáveis e melhores para a população e, acima de tudo, acessíveis, com espaço para cadeirante. Isso conta muito nesse novo sistema que a prefeitura quer implementar. Em dias de muita chuva ou muito sol, abrigo sem cobertura é um tapa na cara da população, né, gente? Atualmente em Sarandi não há um terminal central, e sim um ponto, abrigo improvisado na Praça dos Três Poderes, na região central, praça que essa, né, do passado, já foi um cemitério. Existe um plano da prefeitura, já muito antigo, e bota antigo nisso, para a construção de um terminal de ônibus ali, para fazer a conexão da cidade, tanto com as linhas urbanas quanto com as metropolitanas. A Gazini fez uma pesquisa agora recentemente para saber onde o povo mora e onde precisam ir. A maioria da população, mais de 50%, vai para Maringá. Isso muito devido a questões de emprego, estudo e pendências em geral. Porém, não devemos esquecer que a demanda dentro do município. Quase 40% dos sarandienses precisam ir de ônibus até o centro da cidade. Mas existe uma relação entre os bairros? Claro, porém ela é bem mais tranquila e a maioria da população se desloca a pé ou por carros de aplicativo. Conforme os gráficos, várias pessoas dentro do município usam ônibus para se deslocar. Porém, pela falta recente do transporte, muitas pessoas estão preferindo, pelo menos dentro de Sarandi, andar a pé ou por carros de aplicativo, ou até então por carro próprio. Quando o assunto é Maringá, as coisas mudam. Quase todo o transporte é feito por ônibus, mesmo se a pessoa tem um carro particular em casa. O estacionamento rotativo da vizinha conta muito para o uso do ônibus. Com a pesquisa encerrada, foi proposto o seguinte: que o novo sistema tenha o atendimento aos principais polos geradores, aproveitando os itinerários e pontos da Cidade Verde, muito devido ao costume da população em ver o ônibus passando em tal rua ou por saber o itinerário da linha. Ter um terminal ou ponto central para a integração das linhas, pagando a mesma passagem para utilizar 2 ônibus indo de um lado para o outro do município. Mesmo o novo sistema não tendo linhas interbairros, a integração possibilita você andar a cidade toda pagando apenas uma tarifa e fazer o transporte do bairro ao centro. Nesse mapa que você vê aí, temos a projeção inicial de onde os ônibus vão passar. Percebe-se que o sistema pulou de 4 para 6 linhas. A ideia é ter itinerários mais curtos para atrair mais passageiros, tendo uma oferta de horários, diminuindo assim o tempo de deslocamento. Isso, gente, pode ser uma jogada de mestre da gestão Volpato, tendo ônibus, rotas e horários interessantes e atrativos aos moradores, coisa que não era feita em todas as gestões anteriores da história do município. Com essas rotas, está em discussão a utilização de veículos menores, mídios e micro-ônibus, ao invés de ônibus convencionais e alongados, já que o percurso e tempo de viagem vai diminuir. Já nesse gráfico,
vemos a distribuição das linhas no ponto central, na Praça dos Três Poderes. Essa nova distribuição até poderia mexer nos sentidos das ruas para uma melhor circulação dos ônibus. A prefeitura quer que a população tenha confiabilidade da planilha horária e dos itinerários. O morador precisa saber a hora que o ônibus chega e a hora que o ônibus sai. Claro, né, gente, que é preciso ter uma boa oferta de horários, ainda mais agora com rotas menores. Não há desculpa para intervalos longos maiores do que 1 hora, igual na época da Bichetur. Chegamos num ponto-chave desse novo modal. Acho que é a hora que todos estavam esperando. Onde os ônibus vão passar. Percebe-se nos gráficos iniciais que, lembrando, estão sujeitos a alterações, a prefeitura utilizou vários pontos da Cidade Verde, que são as bolinhas em verde, e muitos poucos pontos na cor laranja, que foram criados para essas novas linhas. Bom, 3 rotas vão atender a Zona Norte e 3 rotas à Zona Sul. A linha 1, com 12,9 km, atenderá as regiões do Jardim Independência, Terceira Parte, Ouro Verde, Bom Pastor, Universal e Social, e passará por vários pontos estratégicos, como postos de saúde e mercados. Já a linha 2, com 14,2 km, a mais longa do projeto, atenderá as regiões do Jardim Independência, Novo Independência, Leblon, Aurora e São José. A linha passará por pontos como o Posto São José e o Parque Ecológico. A linha 3, com 9,65 km, atenderá as regiões do Jardim Independência, Panorama, Novo Panorama, Alvamar e Tropical. A linha passará por pontos como o Hospital Metropolitano e o Colégio Universitário. Já a linha 4, com 10 km, atenderá as regiões do Jardim Castelo, Parque São Pedro, Califórnia, Novo Bertioga, Kuzumoto, Floresta, Vale Azul e Bela Vista. A linha passará por pontos como a Praça da Juventude, o famoso Caique. Já a linha 5, com 12,7 km, atenderá as regiões do Jardim Esperança, Monte Rei, José Richa, Sarandi e Nova Sarandi, Anelisa, Cruzeiro e Cometa. A linha passará por pontos de alto movimento, como a UPA 24 horas. E por fim, a linha mais curta da cidade nesse projeto, com 6 km, atenderá vários bairros como o Jardim Verão, Nova Aliança, Industrial, Flores, Primavera e Primaverão. A linha passará por pontos como o Cemitério Municipal, Fórum Municipal e a região de indústrias do município. A prefeitura tem um plano para fazer pontos de integração nos bairros. Esses pontos iriam fazer a integração entre as linhas urbanas e as metropolitanas. Os locais sugeridos seriam a rotatória do Parque Alvamar, a conhecida e famosa Praça dos Pioneiros, a rotatória do Jardim Ouro Verde, na Rua 7, e a rotatória do Parque São Pedro, na Praça Caneando. A Prefeitura de Sarandi informou que pretende lançar em até 1 mês o edital de licitação para o sistema de transporte público da cidade. Esse, galera, é o panorama geral da proposta do novo sistema de ônibus aqui da cidade. Claro que quando a licitação for feita e a mesma concluída, ajustes e mudanças podem ser feitas, mas a base será essa aí. Olha, eu não achei ruim não, hein? Pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. Agora, tudo vai depender da planilha horária, se vai ser boa ou não, da empresa, se vai ser alguma responsável ou outra de fundo de quintal e principalmente da divulgação da prefeitura. A gestão municipal precisa mostrar para toda a cidade onde os ônibus vão passar, onde vão rodar, os horários, tudo, simplesmente tudo, para o povo ficar sabendo. A ideia da prefeitura e da gestão Volpato
é muito boa e desde já dou os meus parabéns, pois foi o único prefeito que propôs algo de interessante para o município nesse quesito, né? Coisa que os prefeitos anteriores não fizeram e mantinham a sucateada amarelinha. No mais, estamos agora dando a volta do serviço e que a empresa contratada na licitação, se for a Cidade Verde ou não, que esteja responsável e competente. Vamos agora ao ônibus em notícia. Um homem identificado como Rian Victor Dantas da Silva, de 17 anos, acabou sendo executado a tiros na noite desta última sexta-feira. Estava dentro de um ônibus, parado em frente à Praça dos Curis, no centro do município de Arapiraca, no agreste de Alagoas. O ônibus seguia com viagem agendada para São Paulo. A Polícia Militar do estado do Alagoas informou que o crime ocorreu por volta das 6 da tarde e que uma guarnição estava realizando o patrulhamento de rotina quando avistou um grande aglomerado de pessoas ao redor do ônibus. Testemunhas informaram que a vítima subiu no ônibus, foi perseguido e baleado dentro do veículo. O homem que efetuou diversos disparos trajava colete de mototaxista e acabou fugindo do local com outro comparsa em uma moto. A motivação do homicídio ainda não é conhecida. O corpo da vítima foi periciado e recolhido pelo Instituto de Criminalística e levado ao IML, Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca. Uma boa noite para você e um bom começo de semana.